Os irmãos estão conseguindo ouvir? Sim, né? Há uma coisa maravilhosa no caso de canções, extremamente canções tão literárias como essa, que elas seguem um padrão que a gente nem quase se apercebe, mas que é muito importante. Uma das grandes diferenças entre Sócrates e os sofistas era que os sofistas tinham certezas demais e respostas demais. E Sócrates entendia que há uma potência na pergunta que as respostas não têm. Então, quando nos aproximamos de Deus com perguntas, Senhor, quem sou eu? É porque nós esperamos algo muito maior do que uma simples resposta. Nós precisamos de um encontro com Deus. E o encontro, ele chega para além. Quem tem filhos aqui sabe que filhos perguntam muito. É uma coisa muito interessante. E filhos são muito cerebrais. E eles precisam ser apresentados logo para os paradoxos da vida. Por exemplo, e as perguntas das crianças são incômodas, como boas perguntas devem ser. Então a criança vira para você e diz assim: papai, se eu me comportar melhor, o senhor vai me amar mais? E aí você sente o baque, tem que avisar para ele: não, papai vai lhe amar de qualquer jeito. É o peso que a pergunta faz. A pergunta desestrutura, a pergunta revela, a pergunta traz. Vamos falar sobre cristianismo e literatura, né? A fé cristã e como ela se baseia no texto literário. Alguém pediu para mim para cantar uma canção e eu pensei, eu acho que eu vou começar, fica aquela dúvida, né? Eu começo ou termino com a canção? Para que a gente pense sobre cristianismo e literatura, porque uma das canções que eu mais gosto, ela é extremamente literária, como as que a gente tem ouvido por hoje. E uma das questões da literatura diante de Deus é fazer com que nós repensemos termos e expressões. E esses termos e expressões mexem conosco. Eu acho que eu vou começar com ela aqui. É uma canção chamada Rei do Universo. E ela diz assim: és digno de receber a adoração, a glória, o domínio, a riqueza e o poder. Grande é o Shaddai, Senhor dos senhores, Rei do universo. És meu tesouro de paz, alegria e gozo sincero. Tu me deste, opa, errei aqui. Deste vida abundante, plena liberdade, por meio da cruz. Me fizeste um rei sacerdote, por meio da tua morte. E como se ainda fosse muito pouco, me deste um novo coração e o dom da justiça para reinar em vida por tua graça, para expressar tua verdade e amor. Eu sou teu santuário, tu és meu louvor, meu prazer, Senhor. Digno de... Ela tem efeitos literários, por exemplo, Elipse que diz: eu sou teu santuário, tu és meu louvor. Ela cai, ela muda de categorias, e essas categorias vão abrangendo a gente tu me deste vida abundante, plena liberdade por meio da cruz. Me fizeste um rei sacerdote por meio da tua morte. E como se ainda fosse muito pouco, me deste um novo coração. E o dom da justiça para reinar em vida por tua graça, para expressar tua verdade e amor. Eu sou teu santuário, tu és meu louvor. Então, quando você usa o texto literário, você descobre algo que nós precisamos descobrir, uma palavra muito boa, chamada epifania, que é quando algo especial mexe conosco.
E nós somos seres textuais, nós somos pessoas, nós somos humanos e somos textuais. Tanto que quem aqui já vivenciou o processo de uma criança aprendendo a ler? Você já vivenciou? Você já viu a carinha dela quando ela passa de carro a primeira vez? Ela, eu entendi. E ela, meu Deus, eu estou entendendo tudo. O mundo se abriu para aquela criança. Ela começa a ler até o que não deve. Um belo dia ela vira para você com seus 4, 5 anos, passa pelo Mateus e começa a ler as plaquinhas e tem assim, sex shop. Ela, pai, o que é sex shop? Aí você, opa, agora deu um problema. Como é que eu vou explicar isso? Ou seja, o mundo se abre porque somos textuais. Textos borbulham na nossa frente. Então não tem como começar a falar sobre literatura sem dizer que a leitura é a nossa primeira descoberta, é a nossa primeira epifania. E não podemos esquecer que a Bíblia é literatura. A Bíblia é uma literatura tão especial, às vezes a gente esquece, como somos crentes, convertidos, nós vemos a Bíblia como a palavra de Deus que ela é. Mas a Bíblia é tão especial que diversos descrentes se dobraram sobre ela e a leram e disseram: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, ainda que eles não se convertessem. Você tem, por exemplo, o Auerbach, que escreve um livro chamado Mimesis, obrigatório em toda a faculdade de letras, e grande parte do livro Mimesis é uma análise da escritura. Você tem o Norbert Frey, que fez o grande código, toda a estrutura da Bíblia e da literatura da Bíblia. Você tem o Agamben, o Giorgio Agamben, um dos maiores teóricos da literatura hoje, filósofo da linguagem, e faz um comentário inteiro em Romanos. Um comentário literário em Romanos. Você tem Kierkegaard, para quem lembra da filosofia, com seu temor e tremor, e uma análise sobre Abraão. E o que eu acho mais interessante para a gente ver o poder da Bíblia, mesmo para aquele que não crê. Ex-ministro da cultura da França, filósofo francês, vivo até hoje, chamado Luc Ferry, faz um livro chamado A Tentação do Cristianismo. Ou Por que o cristianismo é tão sedutor, por que o cristianismo atrai tanto. Olha, observem, chegam para ele no meio da entrevista, uma entrevista, esse livro, chegam para ele e dizem: Luc Ferry, qual é o livro que você levaria para uma praia deserta? Aí ele disse: eu levaria o Evangelho de João no grego original. Belíssimo, cheio. E o entrevistador, como a gente fala os mais novos, né, ele disse assim, ele bugou. E aí ele disse: mas Luc Ferry, você não é cristão? Você não crê? Mas por que você levaria o Evangelho de João? Ele disse: eu não creio porque eu vejo que em mim não tem a fé salvadora. Não se manifestou a fé salvadora. Praticamente um reformado que entende o princípio da fé salvadora. Ele só disse: em mim eu não vejo a fé salvadora, mas não vejo o livro mais belo. Por isso que eu digo que quando a gente fala de cristianismo e literatura, às vezes a gente esquece do tesouro literário que nós temos em nossa mão. A Bíblia é nosso tesouro espiritual. Mas a gente não pode fechar e achar que porque nós cremos ela se tornou mais especial. Ela é especial até mesmo diante daquele que não crê. E o que é literatura? Vamos começar por algum ponto, né? Para quem gosta aqui de filosofia e mitologia grega, a literatura ela é filha da memória e irmã da história. A literatura ela é filha de Mnemose, que é a memória com Zeus, e são duas irmãs, Calíope, que é a literatura, a poesia épica, e Clio, que é a história. Isso já diz algo muito importante para a gente, que é inconcebível a gente viver sem literatura, porque a literatura ela serve para que nós criemos coração. Há um livro que fez muito sucesso há uns 10, 15 anos, chamado A Era dos Extremos, de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, conhecido por toda pessoa de humanas. E Hobsbawm conta que ele chegou e participou, ainda vivenciou a Primeira Guerra Mundial. Vivenciou, claro, a Segunda. E tem um comentário na Era dos Extremos que é essencial para nós. Que ele diz assim:
Na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus, só numa batalha morreu 1,2 milhões de russos. Ele vai dando os dados. Ele mesmo faz isso num dos parágrafos lá. E aí, bem no meio do parágrafo, ele quebra as pernas da gente. Ele diz: quando nós lidamos com números históricos e dados, nós esquecemos, por vezes, de que cada uma daquelas pessoas é um pai que não voltou para casa, uma mãe que viu seus filhos morrerem, um filho que não viu mais o pai, uma criança que voltou para casa e viu sua casa bombardeada. Essa é a função da literatura. Existe a macro-história, Clio, e existe a irmã dela, micro-história, Calíope. Por que isso é importante? Porque todo o caminho que temos passado nos últimos anos, de fim da imaginação, passa pelo fato de que cada vez lemos menos literatura. Quem aqui é teólogo, quem aqui é pastor, sabe que um problema que isso você percebe claramente na igreja, a inclinação que nós temos em ir para o Novo Testamento, para as pequenas regras paulinas. Faça isso, não faça aquilo, e não vamos para o Velho Testamento. E não nos enchemos de tudo que o Velho Testamento tem para nos dar. Seja grandioso, seja humano. Eu falei do grandioso bem aqui. Eu queria falar do humano, porque a minha mulher perguntou para mim, como toda boa esposa faz: você vai dizer alguma coisa sobre mim? E eu vou dizer: claro. Então eu parei bem ali e fiz exatamente em cima das coxas e escrevi: a mãe de meus filhos trouxe vida por meio do seu chamado. Mãe, esposa e amiga, o meu chamado é ter o teu cuidado. Encontramos vida ao fim da vida, ainda que não estejamos ainda lá. Esperamos o tempo que se inicia, o fim do sonho e o grande acordar. Nisso ando contigo, esperando o fim da história. E o que aqui é eu te amo, lá será. Que bom ver você, que glória. Esse é o meu poema hoje para você. Tá? Por que eu faço isso? Porque a gente tem que lembrar que a mesma Bíblia que fala da glória do Senhor e de homens que encontraram o Senhor é a mesma Bíblia que disse: ele olhou aquela mulher e seu coração a amou desde a primeira vez. A Bíblia tem essa característica e é essencial começarmos a falar de literatura, entendendo os dois mundos que temos. Por quê? Qual é a função da literatura? Eu queria colocar 5 funções para vocês. Eu não coloquei nada aqui porque, como é literatura, escrevamos. E a primeira visão que se tem da literatura é uma visão idealista, que a ideia é apontar para o mundo para além de nós. E quem aqui gosta de arte, eu vou citar algumas coisas e você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar, por exemplo, que havia um pai da igreja chamado Orígenes, que tendenciava perigosamente para o gnosticismo. Mas ao mesmo tempo, você que gosta dos modernos, você sabe que tem um tipo de arte chamado abstracionismo, que aponta para o que não há aqui, para alguma coisa dentro da cabeça da gente. Eu sou um fã do abstracionismo, Miró e coisas assim. E toda vez que eu vejo o abstracionismo, eu penso no texto da Bíblia que Paulo fala que eles estavam tateando. Eles não viam, eles tateavam, lá quando Paulo fala em Atenas, procurando alguma coisa que apontasse para eles o mundo que eles não conseguem ver. Uma outra forma de ver o mundo, né, é uma visão realista que quer mostrar o mundo diante de nós, que é, por exemplo, representado pelos realistas, como essa de Queiroz, como, por exemplo, a Luísa Azevedo, nosso grande escritor maranhense, e que foi criticado lá em Portugal com o nome de mau gosto, por isso a controvérsia, né? O bom senso ou bom gosto. E o realista, ele tem bom senso, ele diz as coisas como são e não como deveriam ser. Como disse o pastor Madison ontem, o interessante da música do John Lennon, tão idealista que é que a música do John Lennon está errada em todas as circunstâncias. Imagine todo mundo vivendo em paz, ouvindo Bob Marley na praia e todas essas coisinhas, fumando o que não devia,
É esse o mundo que eles imaginam. Fofinho, onde não há nada disso e você sabe que não funciona. Então, o realista é uma reação a isso e mostra o mundo como é diante de nós. E o modernista quer berrar um mundo esquecido. Uma das coisas que mais me chama a atenção no modernismo é que o modernismo sempre tem manifestos. Manifesto antropofágico, manifesto surrealista, manifesto dadaísta, manifesto futurista. O modernismo é o berro, é o grito, é aquele que não aguenta mais. E a gente tem que lembrar que esse berro, e muitas vezes, é uma constatação. Não é à toa que uma das pinturas mais representativas desse acordar para gritar que algo está errado é uma pintura conhecida por todos chamada O Grito, de Edvard Munch. E você tem dois exemplos muito modernos. Um é com um livro que virou filme chamado Ruído Branco, do Don DeLillo. E o outro é um livrinho muito bom do considerado filósofo que mais está sabendo ler o mundo hoje. Já não é mais Bauman, é um filósofo chamado Byung-Chul Han. E ele diz que hoje vivemos num enxame. A internet é como se fosse abelhas o tempo todo fazendo barulho, fazendo barulho, fazendo barulho. Não sei se você já se aproximou de um enxame de abelhas, aquele ruído, ruído, ruído indefinível. Por isso que na internet hoje, quem grita mais é mais ouvido. Porque todo mundo está dando a sua opinião, como nosso irmão Cauê falou ainda agora, todo mundo querendo aparecer dizendo que sabe alguma coisa, sendo que 80% não quer dizer absolutamente nada. A função pragmática, né, assumir uma meta, funcionar, levar alguma coisa. E dentro da função pragmática, uma das mais perigosas, que é a função ideológica, que é cumprir uma função. Se você quer saber dois exemplos, o primeiro foi quando eu, no meu mestrado, fui ler um texto de uma teórica queer chamada Judith Butler. E a primeira linha do texto da Judith Butler é: todo texto deve servir à causa. Aí eu, pronto, acabou a liberdade. Se algum dia alguém da esquerda disser para você que a esquerda defende a liberdade, pode jogar para ele essa primeira frase. Porque na esquerda nunca defendeu a liberdade, já que tudo tem que servir à causa. Você não pode criar nada. Eu não poderia fazer um poema para minha mulher. Não poderia haver cantares na Bíblia. Não poderia haver sequer Esther. Porque tudo teria que ser para alguma causa. Por isso que quando Paulo fala de Cristo, ele fala que Cristo é o pleroma. Todas as coisas convergem para ele, direta ou indiretamente. Nem tudo precisa ser direto. Esse é o grande aspecto. Quando uma pessoa me perguntou: quando é que você é um bom pastor? Aí eu digo: quando eu sou um bom pai. Eu não preciso ser um pregador para ser um bom pastor, eu preciso ser um bom pai. Isso indiretamente já é algo do Senhor. Para a gente ver isso daí. O bolchevismo fez isso. Existe um livro que é vendido até hoje chamado A Geração que Desperdiçou Seus Poetas. Os grandes poetas do início da Revolução Russa, Mayakovsky, por exemplo, todos eles serviram à causa. Todos eles. O que aconteceu com eles? Foram presos, foram para a Sibéria, ou Mayakovsky não aguentou e deu um tiro na própria cabeça. Porque não suportaram o comunismo, o socialismo de fato. Não deu condição. Aqui no Brasil, se você lembra dos escritores que nem Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e os outros, todos eles foram do Partido Comunista. E só Jorge Amado continuou no Partido Comunista. A Raquel de Queiroz conta de um modo maravilhoso que ela chegou, ia publicar um livro, deu para os colegas lerem. Quando ela menos esperava, ela foi chamada para se apresentar na sede do partido. E ela foi lá. E aí a pessoa chegou e disse: olha, o seu livro aqui tem um problema. E ela: não, meu livro não tem problema. Acabei de escrever, está tudo tranquilo. Eu disse: seu livro tem um problema. No seu livro, um proletário briga com outro proletário e mata. Não serve à causa. Você tem que trocar e botar que o patrão matou o proletário.
E a Raquel de Queiroz disse: rapaz, eu peguei meu livro, botei debaixo do braço, fui-me embora quase correndo e nunca mais voltei. Porque é o fim da liberdade. Você só pode escrever o que a causa permite. Você não pode escrever o que não for de acordo com o que eles dizem. Mas uma coisa comum em todas essas formas de ver o texto é que em todas elas tem uma função que é uma radial, que é uma fonte para todas, que é a função pedagógica, que é apresentar um princípio por meio da narrativa. Toda grande literatura tem princípios por meio das narrativas. É nisso que, por exemplo, hoje nós vivemos um choque que eu tenho dito para os meus alunos o seguinte: nós estamos numa crise. Eu posso falar sinceramente com vocês, os nossos alunos estão sendo preparados desde o 7º ano a fazerem textos dissertativos, argumentativos, a pensar sobre qualquer assunto, estão virando sofistas. Não estão virando filósofos, estão virando sofistas. Todos nós sentimos aquela pressão de saber sobre tudo. Lembra do Raul Seixas, né? Ter aquela opinião formada sobre tudo, tem opiniões demais para todo tipo, sobre todo assunto. Pois é, cada dia mais se diminui o uso de narrativas na escola. Depois você descobre por que nós temos tantos profissionais que são extremamente preparados na sua mente, podem defender qualquer ideia, mas são absolutamente despreparados aqui dentro. Porque quem faz você sentir medo a primeira vez é o texto. Quem faz você sentir dor a primeira vez é o texto. Quem faz você ficar angustiado pela primeira vez é o texto. Seja você ter começado com Harry Potter, tá? Ou ter começado com Machado de Assis, que nem a minha geração que lia Stephen King e ficava lendo o Cemitério lá do Stephen King ou as outras e ficava, caramba, que tenso isso daqui. Mas isso preparou você, como me preparou, por exemplo, para a primeira vez que eu li a história de José. Que até hoje eu não sou preparado para ela. Que quando diz que José viu os irmãos e que ele teve que mandar todo mundo sair, que ele gritou para todo mundo, saiam, saiam, e que os gritos, os berros dele eram tão grandes que os homens do palácio estavam com medo do que estava acontecendo. E aquele texto de José enche. Não sei quem de vocês já chorou lendo a história de José. Quando ele vira para os irmãos e diz: eu sou José. Eu sou José. Ou quem de vocês já chorou com para mim uma das perguntas mais dolorosas. Depois que eu virei pai, essa pergunta acabou comigo. Que é quando Isaac chega para Abraão e diz: pai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê o cordeiro? Você vai, rapaz, o que é isso? E Abraão diz: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Esse é o peso do texto. Ele não fala só aqui, ele fala aqui. Ele mexe com as nossas estruturas, ele mexe com as nossas perguntas. E aí então nós entendemos como é que o Senhor diz: não faça isso. Agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu tens uma aliança comigo, porque tu não poupaste teu próprio filho. E a partir desse momento tu ganhas um nome que é amigo de Deus. É o amigo de Deus. Então, para nós, em que a literatura nos ensina? Em que a literatura mexe conosco? Qual é a função da literatura para um cristão? Existem duas funções hoje muito claras no mundo. A função idealista, que é a ilusão, o desespero, tanto que a maior explosão de literatura hoje são as distopias. Como o pastor Madison ontem falou, no mundo que ninguém crê em nada, como será o nosso futuro? Nosso futuro será que nem o dos Jogos Vorazes? Nosso futuro será que nem no Admirável Mundo Novo? Nosso futuro será que nem Fahrenheit 451? Nosso futuro será como no Conto da Aia? Nosso futuro será que, para quem já viu aquele Eu, Robô, que é um conto, depois virou filme, ou O Homem do Castelo Alto? Então todos esses são narrativas de quem diz: olha, nós não acreditamos no futuro.
Ou você acredita numa função naturalista, né? O homem como um joguete, nós somos fruto das nossas horóscopos, do nosso destino, dos nossos instintos. Nós somos fruto da nossa psicologia que nos domina. Eu digo para vocês que a resposta do cristianismo é não. Nós não somos presos a nenhuma dessas funções. A nossa função, a literatura para nós, o texto para nós tem outra função, outras. Eu quero compartilhar 4 com vocês. A primeira função do texto para nós é a função escatológica, ou a função da esperança. O Marcos Almeida diz que tem que se buscar cantar uma música cheia de esperança, embebida na esperança. Nisso eu concordo com ele. Em várias coisas eu não concordo, mas nisso eu concordo com ele. O crente, ele precisa viver o aqui e o ainda não. Nós já estamos com Cristo, mas ainda não estamos com Cristo. E a glória do Senhor é que o Senhor manifesta o ágape exatamente nisso. Quando você estuda a literatura grega, você descobre uma coisa muito interessante, que ágape não é simplesmente o amor de Deus. Ágape é o amor de todo aquele que é maior diante daquele que é menor. Onde ele vê não o menor agora, mas aquilo que ele vai se tornar. Como eu vejo isso? Transformem isso na narrativa da Bíblia. Quem é uma pessoa que se lembra disso, em que Deus já o olhava quando ele ainda nem era? E você pensa assim, lá no Velho Testamento, e pensa, Davi sendo ungido rei, quando ainda era um adolescente, pequenininho, magrelo, preparado, mas Deus já o olhava aqui, e Deus já o amava assim. Quando o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de forma digna a vocação pela qual fostes chamados, nós estamos aqui, mas o Senhor já nos olha aqui. Isso mostra o tamanho da bondade de Deus. Isso mostra o tamanho da celebração de Deus. Por quê? Você quer saber quando isso acontece? Está aqui Cauê que tem filhos, eu tenho os meus, alguns de vocês têm. Qual é a maior alegria do pai? Não é ver a vitória do filho? Quando o filho se forma, quando o filho vence. O meu guri aprendeu agora a andar de bicicleta sem rodinha, se quebrou todo, uma maravilha. Mas quando ele conseguiu andar, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi me procurar. O senhor está me olhando? Quase caiu de novo. O Senhor está me olhando? Eu disse, eu estou lhe olhando. Eu estou lhe olhando porque eu celebro a tua vitória. Por isso que a pessoa que vai estar cheia de alegria quando nós chegarmos no céu, mais do que a gente, será o Senhor. As pessoas sempre perguntam se aquela música é de Deus ou do diabo, né? Foi o Madison que falou isso ontem. Eu costumo dizer uma coisa, pelo menos para onde eu sei, toda música é humana. Não sei de nada que o diabo tenha composto, mas eu sei de uma coisa. Lá em Apocalipse, nós vamos ouvir uma música feita e cantada pelo próprio Deus. Diz que uma voz sai do trono e o universo todo se cala nessa hora. Eu nem imagino como vai ser isso. Porque eu me lembro de uma coisa, a última vez que a Bíblia falou que Deus falou, universos foram criados. Eu tenho para mim, na minha imaginação, e aí o pastor Dilvan pode dizer se é heresia ou não, que nós veremos universos sendo formados enquanto Deus estiver conosco ali. Nós vamos ver o céu celebrando. Nós vamos ver coisas acontecendo porque nós poderemos ver e conseguiremos ver. Então essa é a função escatológica do texto. Segunda função, a função epifânica, ver a beleza do Criador. Aquilo que a Clarice Lispector chamava de epifania, que o Manuel Bandeira chamava de alumbramento. Ver a beleza do Criador. Sabe, eu estava pensando sobre olhar o Senhor e o pastor Madison ontem falou sobre o olhar vertical. O irmão Cauê também falou ainda agora. E há uma série de textos que falam sobre isso. Por exemplo, elevo os meus olhos. Você olha para os montes? Não, mas o meu olhar vai mais para cima. Quando eu olho os céus que tu fizeste, quando eu olho os céus,
Tem muita gente que olha para dentro, o Senhor nos disse para olhar para cima. Quando você está lá embaixo, lá no buraco, literalmente, e você diz: das profundezas, clamo a ti, Senhor. Spurgeon disse que as profundezas são um ótimo lugar para buscar a Deus, porque o único lugar que vem luz é lá de cima. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Mas existe um versículo que eu acho muito interessante, porque, como diz, se eu não me engano, Santo Agostinho, nós somos seres desejantes. E o irmão Cauê falou uma coisa, que o que aconteceu com o olhar de Eva, eu quero completar numa ideia do que ele falou, é que aconteceu com o olhar de Eva é que ela deixou de desejar o que ela deveria desejar e passou a desejar o que ela não que deveria desejar. Por isso que, entendendo esse elemento do nosso coração, Davi ora: uma coisa eu peço ao Senhor e sempre a buscarei, que eu possa estar na sua casa para contemplar a beleza. Não é simplesmente estar na casa do Senhor, não é simplesmente vir para cá, mas tornar esse lugar aqui um momento e um ambiente em que o Senhor apareça como o maior bem sumamente desejável, porque Ele é central. Sabe, quando a gente chega e diz: quando se fizer chamada, quando Deus fizer chamada, e os anjos vieram, e a nossa cabeça se enche de imagens, nosso coração se enche de: eu estarei lá, meus irmãos estarão lá. Samuel Rutherford escreveu várias cartas durante a época da peste negra na Europa, e essas cartas elas são compiladas, e elas são consideradas alguns dos maiores recursos para pastores. E uma das cartas era para uma mulher que havia perdido 4 filhos. 4. E ele dizia para ela: não se dê a tristeza, que seria a depressão hoje, mas entenda uma coisa: cada dia que passa não é nada mais do que um dia mais próximo do encontro. Desde esse dia eu guardei essa expressão. E quando eu penso: eu estou ficando mais velho, significa não simplesmente estou ficando mais velho, mas eu estou mais próximo de ver a minha avó, a minha tia e as pessoas que eu amo. Estaremos lá. E estaremos lá diante do Rei. Então, por que que a imaginação é importante? E a literatura cria a imaginação, porque nós podemos contemplar, ver a beleza no Criador e naquilo que Ele faz. A outra coisa, a função estética, em ver a beleza na criação. Nós não podemos ser tolos e achar que nós não devemos ver a beleza na criação. Nós não somos chamados para ser ascetas. Nós somos chamados para, como o Senhor, dizer: o que o Senhor fez é muito bom, é bom. E a função que causa tanta controvérsia, por isso eu coloquei por último, no tempo que me resta, que é a função naturalista, que é a função tão difícil e dura de ver a maldade no homem, de ver o assassinato, de ver a morte, de ver a imoralidade, de ver cada uma. Existe espaço disso? Existe. Porque é no homem caído, e é isso que eu quero pontuar para vocês agora, é no homem caído que a nossa mensagem ganha voz. A nossa mensagem, a primeira coisa que foi dita por Jesus e seus discípulos foi: arrependei-vos. E vocês sabem que existe uma pessoa que não se arrepende, que é aquela que acha que não está fazendo nada de errado. Então, se a chamada é para nos arrepender, não tem como nos arrependermos se nós não reconhecermos que somos pecadores. Por isso que Jesus até define para quem que ele veio. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus percebe que isso. Não há Paulo depois vai dizer: não há um justo sequer. Aquele texto em Romanos, eu me lembro que a primeira vez que esse texto veio literariamente, com a imaginação literária para mim, eu fiquei transtornado, eu chorava que nem uma criança e a minha esposa teve que me abraçar. Porque aquele texto em Romanos, quando diz não há um justo sequer, diz simplesmente que nós estamos sentados no culto e há uma espada sobre as nossas cabeças.
mas que o Senhor passa no meio de nós apresentando, é assim que é o termo que está escrito, apresentando Jesus morto, dizendo: não há condenação sobre vocês, porque Ele recebeu. Ele recebeu, ele está no meio do culto, se apresentando como Calvino fala, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro, e a espada que está sobre a nossa cabeça não está mais, porque ele morreu. Aí logo depois, quando termina, ele diz: é por isso que Davi, aí você pensa, quem que ele vai usar como exemplo? Davi, um homem cheio de sangue sobre a cabeça dele, as mãos todas sujas de sangue. Por isso que Davi diz: bem-aventurado, feliz aquele que tem o seu pecado perdoado. Bem-aventurado. Por isso que o culto é lugar de êxtase, de alegria, de gente que ia ser condenada. E Jesus está pelo meio da igreja dizendo: não precisa, não se preocupem, celebrem, eu morri por vocês. Isso é contemplar. Quando você lê a Escritura, e a Escritura enche teu coração literariamente, ela enriquece você. Ela enriquece você. Por isso que tanto o idealismo de ficar só sonhando no céu, num mundo, ou naturalismo, negam a nobreza do que nos está proposto. E aí eu quero pontuar nosso texto aqui, o texto que me chama a atenção. É o texto pelo qual eu tenho guiado a minha vida nos últimos anos. Filipenses 4:8. E existe uma palavrinha em Filipenses 4:8 que nos comentários é dita assim: palavra muito difícil de ser traduzida. E aí o texto diz assim: meus irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre. Você quer saber o que é a literatura para o crente? A literatura que nos lembra que fomos chamados para a nobreza. Não é a nobreza dessas igrejas pragmáticas de prosperidade, não. É a nobreza de quem contempla a maior beleza do universo quando lê a Escritura. É a beleza de quem percebe o homem miseravelmente pecador quando lê sobre você mesmo. E é a beleza e a nobreza daquele que sabe que é perdoado. E por isso pode ser feliz. Por isso que ele diz: tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, olha que outra palavra maravilhosa, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Ele está dizendo: eu ando desse jeito. Não é apenas uma teoria. Ame o que é nobre. Ame o que é belo, ame o que é verdadeiro, porque essas coisas provêm do Senhor. Quando você, nosso probleminha, nos 3 minutos que faltam, primeira coisa, nosso problema é que se você ler qualquer sermão de Spurgeon, você vai perceber que nós sofremos de um grande analfabetismo quanto ao Velho Testamento. Nós temos um analfabetismo. A nossa sociedade geral sofre de analfabetismo quanto a narrativas. Nós não conhecemos as narrativas. Eu sempre digo isso para os meus alunos: existem 3 colunas que todo mundo deveria ter. As 3 colunas são Homero, Bíblia e Shakespeare. E são elas que guiam a imaginação moral de tudo que você trabalha. Eu quero só guiar você numa coisa. Quem aqui já assistiu filme? Porque as pessoas nos filmes elas têm que fazer pesquisa de época. Você sabe que os povos ficavam um grupo na frente do outro aqui esperando a hora da guerra, mas que havia alguém que era eleito para lutar no lugar de todo mundo, e essa pessoa era notadamente o rei daquele grupo. Tanto que depois o filósofo Spinoza vai dizer que o rei é criado pela covardia do povo que não quer lutar. Tá? No seu tratado filosófico político, do Tratados Políticos do Spinoza. Mas bota-se um rei, coloca-se outro rei e os dois vão lutar. Aí você lembra da Ilíada, na Guerra de Troia. E você lembra que há um rei fraco, um príncipe fraco chamado Paris, há um rei velho chamado Príamo, e há o mais forte e o mais destacado entre todos os homens chamado de Heitor. E um deles deveria lutar contra o outro príncipe, que era Menelau, mas Menelau não queria perder. Então, o que Menelau faz? Contrata o melhor assassino, o melhor guerreiro de aluguel, chamado Aquiles. E ninguém tem coragem de lutar contra Aquiles.
Paris é um covarde, Príamo é velho, Heitor vai e luta. Não é à toa que ele é chamado do mais nobre entre os homens, porque ele sabia que ia morrer. Ninguém tinha como. E ele é o único homem na história que tira sangue de Aquiles. Jogue isso para a Bíblia, você vai encontrar o mesmo padrão. Os filisteus não têm, segundo a Escritura, você já percebe por isso, eles não têm a nobreza. Por que que não tem a nobreza? Porque eles contratam também um mercenário chamado Golias. O que se fala na Bíblia sobre Golias? Que ele é assassino, que ele é profissional desde a sua meninice, treinado para ser um matador. E é ele que é o herói de aluguel. E quem deveria lutar contra Golias? Saul, o rei. Saul não vai, ninguém vai. Aí Saul também tenta contratar um herói. Aí aparece Davi. Davi aparece com o próprio resultado da nobreza. Saul mais uma vez revela seu caráter. E aí você volta para Ilíada. Por que que Heitor e Aquiles têm a treta? Porque um colega, um sobrinho de Aquiles, pega a armadura de Aquiles e coloca o Patroclo. E luta, e todo mundo acha que porque usa a armadura de Aquiles, é Aquiles. E aí você lembra dessa mesma questão da armadura. Saul diz para Davi o quê? Meu querido, olha que legal, tem a minha armadura bem aqui, tente usar. Aí você subentende pela literatura antiga que se o povo olhasse de longe, achar que era Saul. O paralelo da literatura antiga nos faz perceber detalhes do nosso texto. E aí você entende como o caráter de Saul já era um caráter pragmático e corrompido. Tanto que quando Davi volta e vem o cântico, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Isso é o gatilho, como a gente fala modernamente, para tudo começar. Ok? Então o que acontece aqui? Pelo nosso analfabetismo com relação ao texto antigo e até mesmo o texto do Velho Testamento, a gente começa a ter análise incompleta da Escritura, perigosamente racionalista ou perigosamente naturalista. Por isso que dois autores modernos se revoltaram contra isso, que é Dostoiévski e até o próprio Kierkegaard. Disseram, não pode ter essas análises assim, não. A gente tem que mostrar Dostoiévski claramente nos Irmãos Karamazov dizendo, se Deus não existe, tudo é permitido, é o caos, não tem como. Não, é uma denúncia ao que pode acontecer. Pois é, por isso que, com o nosso tempo corrido, eu queria deixar um ponto com vocês. Nosso problema hoje. Maltos, qual é o tipo de literatura que o cristão deve ler? Para a gente usar de forma prática isso daqui. Eu diria uma coisa para você. É necessário escolher o olhar, como o irmão Cauê falou, não o texto. Muitas pessoas viram o filme lá que ele comentou. O que diferenciou foi o olhar. Eu não tenho paciência para um filme desse, então não assistiria. Eu agradeço o irmão por ter assistido. Eu tentei assistir, eu digo para vocês, eu tentei assistir. Quando deu assim uns 10, 15 minutos, eu disse para minha mulher, não. Agora assistir nada de novo no front. Tá? Então, a ideia é não somente escolher o texto, mas escolher o olhar. Por que eu quero comentar isso e fazendo uma aplicação? Se você olhar a literatura com olhar secular, você terá desencanto e revolta. E não tem escritor e pensador melhor para falar isso para você do que um cara chamado Camus, Marcel Camus. Francês argelino, escreveu 2 livros, Le Mythe de Sisyphe, O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado, ou seja, desencanto e revolta. A segunda coisa é, você precisa escolher o teu olhar para 2 coisas, um olho no céu, como diz o rabino Joshua Heschel, escolher o assombro, ser maravilhado por um Deus assombroso, maravilhoso. Eu acho interessante o termo assombro, né? Da ideia de contemplação, mas ao mesmo tempo a ideia de temor. Um Deus assombroso e ao mesmo tempo esperança. E o pé no chão, lembrando como o pastor falou ontem, Madison, que nós estamos vivendo um mundo de abrolhos e de maldição. Nós vivemos nesses 2 mundos ainda. E temos uma teologia do olhar. Por que isso é necessário?
por duas coisas. Porque por vezes o Senhor usa o secular. Rita Lee morreu essa semana e um dos textos mais bonitos sobre ela foi o do Nelson Bomilcar. Eu gosto muito do Nelson Bomilcar porque o Nelson Bomilcar se converteu como eu. Eu não me converti numa igreja, eu me converti tocando para os meus colegas música popular brasileira. Foi lá que eu me chateei com tocar para o mundo e voltei para casa e fiz a minha primeira oração dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais ficar na igreja e no mundo. Bote meus dois pés ou tire meus dois pés. Eu não tenho mais paciência para ser trilha de sonora de gente que fica bebendo, fumando e fazendo besteira. Eu usei outras palavras mais duras, mas não é necessário aqui falar, não. Mas foi uma oração bastante sincera. Enquanto o Nelson Bomilcar, a frase que mexeu com o coração dele foi da Rita Lee, quando ele diz assim: quando alguém está perdido, procurando se encontrar, em Ovelha Negra. E eu sempre lembro, seus poetas, como diz o apóstolo Paulo, seus profetas. Quando uma pessoa no mundo diz alguma coisa séria desse jeito, é porque ela sabe o que está falando. Ela sabe que aquilo é uma mentira. Tem um livro em inglês para eu recomendar final, que ele diz assim: por que que Johnny não consegue pregar? E uma das razões que ele diz que a falência da pregação hoje é pelo pouco conhecimento de literatura. Ele diz que se ele fosse hoje professor de um seminário de homilética, ele mandaria todo mundo ter pelo menos 3 cadeiras de literatura americana e inglesa, para depois terem aula de homilética e literatura clássica. Um livro muito bom, muito, muito duro, mas muito bom. E poderia dizer para vocês, por que que isso é necessário? Para a gente encerrar. Um certo político pediu a censura de 2 livros nessas últimas semanas porque ele disse que eram livros pornográficos. A questão é que se nós, em nome da Bíblia, censurarmos livros por considerarmos violentos demais ou pornográficos demais, a Alemanha está tentando censurar a Bíblia com base na mesma ideia. Porque os meus filhos, a gente já está em Josué, os meus filhos já viram incesto, a gente prega lá em casa a Bíblia capítulo a capítulo, todo dia. Os meus filhos já viram incesto, as filhas de Ló. Os meus filhos já viram estupro, lá os anjos em Sodoma e Gomorra. Meus filhos viram muita coisa que, segundo a Alemanha, eles não deveriam ver. Então, muito cuidado quando nós analisamos a literatura fora e tentamos censurá-la, porque a Bíblia é um livro realista. Imagina daqui a pouco os meus filhos, os 2, né, e um tem 8 anos, vão ver uma cucumbina sendo cortada em pedaços e esses pedaços sendo distribuídos pelas 12 tribos de Israel, porque a Bíblia fala da natureza humana. Ou como diz, eu acho que é o Swindoll que diz, o que a Bíblia nos ensina basicamente é que Deus é bom, ninguém mais presta. Que bom, graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Amém.